Ele é considerado símbolo da Páscoa e um dos doces mais apreciados no mundo. Estima-se que o chocolate está entre nós desde 1500 a.C. e vem atravessando gerações com diferentes estilos, formas e sabores. No Repórter PUC de hoje, vamos conhecer a história de quem usa o chocolate como ferramenta de trabalho e entender quais são os principais benefícios dessa iguaria para a nossa saúde. Hoje é quinta-feira, 29 de março, e está no ar mais uma edição do Espaço PUC. A indústria do chocolate fatura aproximadamente 60 bilhões de dólares por ano e o Brasil é o quarto maior produtor do doce no planeta. De acordo com dados da Business Review Brasil, o consumo de chocolate no nosso país chegou a crescer 11% ao ano no período de 2006 a 2016. E esse consumo reflete no crescimento de um nicho de mercado que sempre atrai novos adeptos. Confira na reportagem de Anne Guimarães. A origem do chocolate se relaciona com as civilizações pré-colombianas da América Central. A partir dos descobrimentos, o produto foi levado para a Europa, principalmente durante os séculos 17 e 18. Mas como o cultivo do cacau exige clima tropical úmido, o plantio na Europa não deu certo. Assim, as ex-colônias continuam fornecendo a matéria-prima até hoje. Consumido pelos nativos na forma de uma bebida quente e amarga, o chocolate era de uso exclusivo da nobreza. Mais tarde, os europeus passaram a adoçar e a misturar especiarias para deixar o produto mais adaptado ao paladar do velho mundo. Com o desenvolvimento dos processos industriais e das técnicas culinárias, surgiu o chocolate com leite e depois na forma de um sólido, que se popularizou. O chocolate faz a diferença na vida da confeiteira Ana Luísa. Ela começou a trabalhar com o doce porque precisava de dinheiro para fazer uma viagem e hoje dobra a renda mensal com a produção de brigadeiros e ovos de Páscoa. Sempre gostei muito de doce e sempre tive uma habilidade para fazer. Minha avó, minha mãe também são cozinheiras, então é uma coisa que eu já cresci fazendo brigadeiro para mim mesma e tal. Poder trabalhar com isso, ganhar dinheiro e saber que as pessoas estão gostando é muito importante para mim. O consumo de chocolate no Brasil aumentou 8% só no primeiro semestre de 2017. Ele é uma das opções mais procuradas na hora de presentear alguém, além de apresentar um grande potencial econômico, como podemos ver aqui nesse curso de chocolateria, que acontece desde 1990. Você trabalha com chocolate o ano inteiro, fazendo bombom, fazendo trufas, barrinha de chocolate, decorando tortas, tudo isso você faz de chocolate. Então, chocolate se ganha dinheiro o ano todo. E nada melhor do que dinheiro extra no final do mês para dar aquela mãozinha na hora de fechar as contas. Para mim é um hobby cozinhar, então eu quero aliar a minha paixão com o lado financeiro também. E para finalizar essa reportagem saborosa, vai aí um recado que muita gente espera ouvir. Já foi comprovado que você degustando chocolate moderadamente por dia, principalmente os amargos, entendeu? Eles são muito indicados para o coração, né? E quem tem compulsão alimentar, você degustar um chocolate, ele te ajuda porque o chocolate ele te dá uma saciedade, né? Então, o chocolate só tem benefícios desde que seja consumido moderadamente. Para falarmos mais sobre esse doce tão amado, nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio a Adriana Menezes, que trabalha como produtora artesanal de chocolate há 20 anos. Também recebemos a nutricionista Bárbara Costa, que vai esclarecer para a gente algumas dúvidas que podem surgir em relação aos benefícios e malefícios do chocolate para a nossa saúde. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela presença. Nós que agradecemos o convite. Obrigada. Pois é, então, Adriana, você trabalha com chocolate aí há 20 anos, né? O chocolate fazia parte da sua vida antes de virar a profissão? Eu comecei muito cedo, né? Assim, eu ainda era estudante universitária e fazia junto com uma tia essa atividade do chocolate. Vendia na faculdade e depois eu passei a fazer sozinha em casa como profissão, junto com uma amiga que também era universitária na época e fazia comunicação. E aí, a partir daí, a gente começou. Ela
tomou outros rumos, é produtora cultural e tem outra atividade hoje, mas eu continuei, né? Na família tem aquela coisa, igual teve na reportagem, né, da avó, daquela coisa mesmo familiar. A gente tinha, né, a minha avó não era uma confeiteira, mas tinha aquelas guloseimas e eu acompanhava sempre ela nesse fazer. Então, eu acho que por aí eu fui gostando e fui aprendendo, e fui procurando novos cursos, novas aprendizagens, né? E fui crescendo nesse ramo, e é uma coisa que eu gosto demais de fazer, né? Além do próprio chocolate, que é uma delícia, e a gente vai procurando a melhor qualidade, né? Um chocolate quanto mais puro. E quanto também a embalagem, o trato, o cuidado, né? E o chocolate artesanal permite isso, né? Permite que a gente tenha esse cuidado quase individual, assim, né? Para cada produto, assim. Então, a gente... É uma coisa que eu gosto demais. Não é familiar, mas começou na família e a gente continua. E, Bárbara, o chocolate faz bem à saúde? Com certeza, o chocolate faz bem para a saúde do ponto de vista fisiológico e também do ponto de vista comportamental, né? Porque, como foi dito na reportagem, né? Usar o chocolate dentro de uma rotina saudável de vida é super importante para a pessoa. Por quê? Porque tem esse lado afetivo, né? Do carinho, do cuidado, do bem-estar que o chocolate traz para a nossa vida. E tem também algumas propriedades que o chocolate, especialmente o cacau, né, que é a matéria-prima desse produto, traz para o nosso corpo. Quais são esses benefícios? Sim. Bom, o cacau ele tem algumas propriedades em relação a micronutrientes. Então, ele tem várias vitaminas e minerais que auxiliam, né, complementam a nossa ingestão diária total. Além disso, ele tem um teor elevado de fibras, né, que é importante para o funcionamento intestinal, controle do colesterol, saciedade, e também ele tem alguns compostos funcionais que são compostos antioxidantes, ou seja, ele previne, né, o envelhecimento das nossas células e ajuda também a combater e prevenir alguns problemas de saúde. Entendi. Adriana, e mesmo com tanta concorrência, né, que a gente está vendo hoje em dia de chocolate, é um bom negócio? Sim, é um bom negócio. Agora, o produtor ele tem que estar atento a algumas questões, né? Assim, a questão da gestão, né, do negócio, a questão dos cuidados com a manipulação, né? Isso tudo contribui para, no final, você ter um produto de qualidade. E aí, sim, você vai ter um mercado, né? E você vai atingir um público maior, né? Isso tudo é importante para o seu negócio ser rentável. Né? É um bom negócio, porque o chocolate, principalmente nessa época, é o apelo que a gente tem, né, do chocolate, mas durante todo o ano você pode ter um movimento bacana se você tiver uma qualidade, né, e um cuidado com a sua produção, principalmente o pequeno, né, precisa ter esse cuidado, porque às vezes ele está produzindo em casa, ou ele está produzindo num local, ele tem que ter essa qualidade. E essa época é a época do chocolate, né? E também trabalhar essa questão do diferencial do produto, né? Cada produtor trabalhar essa questão do diferencial do produto. Por que comprar o meu e não o da grande empresa, né? E conhecer esse mercado, né? O que hoje a grande empresa está oferecendo, que você pode oferecer diferente, né? O mercado hoje está muito ligado a essa questão da economia criativa e do que o seu vizinho está fazendo, ou as pessoas próximas, que isso movimenta também a economia, né? E se você está ligado ao mercado, você percebe o que eu posso oferecer que realmente é um sabor diferente, é uma embalagem mais elaborada, né? Tem muita coisa que a gente pode explorar e que pode trazer esse diferencial, mas sempre tem que estar voltado para a qualidade, né? Assim, a qualidade é uma questão que ela perpassa basicamente, e aí você pode ir trabalhando várias coisas, sabores diferentes, embalagens diferentes, tem muita coisa
que pode ser feita. Sim, a gente tem percebido, né, um boom do ovo de Páscoa artesanal no Instagram. Eu acho que essas redes sociais colaboraram um pouco para isso, né? Adriana, por que você acha que hoje em dia as pessoas têm procurado mais o ovo artesanal do que o ovo do mercado? Primeiro que eu acho que o artesanal pode, não são todos, mas podem trazer qualidades melhores do chocolate em si, né? O que está no mercado, vai ter um público que vai gostar disso, mas o artesanal, ele tem um carinho, né? Você tem, às vezes, uma escolha de sabor que você queira, né? Que pode adequar mais e o do mercado, ele está pronto ali, você compra aquele que eles ofereceram, e o artesanal não, você pode ter essa mudança ao seu gosto, né? E isso traz uma tendência forte mesmo do chocolate artesanal, com esses recheios, né? Meio ovo todo recheado, isso tudo é uma contribuição do chocolate artesanal, né? Voltando aqui um pouquinho brevemente, antes da gente chamar o nosso intervalo, sobre a questão nutricional, né? Existe uma quantidade ideal assim, de chocolate para as pessoas consumirem por dia, por semana, por mês? Existe isso? Não existe uma recomendação global para todas as pessoas, mas é muito possível adequar dentro da rotina de uma pessoa que goste muito de chocolate, que sinta prazer comendo ele, pequenas porções, como um bombom ou uma barrinha, ao longo do dia alimentar dessa pessoa. E normalmente as pessoas têm uma preferência que é comer o doce, o chocolate, após a refeição. E até em parceria com essas empresas artesanais, a gente consegue, por exemplo, personalizar. Eu quero uma barrinha pequena de 20 gramas para essa pessoa comer depois do almoço. Então, não existe uma quantidade, mas a gente consegue buscar produtos no mercado que atendam a uma demanda individual, né, diária de cada pessoa ou semanal, dependendo do objetivo que aquele indivíduo tem, né? Tem aquela questão, né, que uma taça de vinho por dia faz bem à saúde, pode ser assim com chocolate também, né? O chocolate também existe esse caminho, principalmente se ele tiver maior teor de cacau, né? Se for um chocolate meio amargo, 60%, 70% cacau, isso seria, assim, um benefício para a saúde. Pois é, daqui a pouquinho a gente continua falando dessa questão do teor do cacau, porque agora a gente vai ter que chamar um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí. Estamos de volta com o Espaço PUC e hoje é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E o nosso assunto de hoje é o chocolate, né? E no último bloco a gente estava conversando sobre a questão, a gente parou naquela questão do teor de cacau, né? As pessoas têm que estar sempre atentas ao teor de cacau presente no chocolate. E isso reflete muito na questão da preferência para o chocolate branco, né? Existe uma diferença nutricional entre esses dois tipos de chocolate? Sim, o chocolate branco, a base dele é a manteiga de cacau, né? Então, ele vai ter um teor maior de gordura e também de açúcares. E isso pode deixar isso pode ser mais agradável ao nosso paladar. Então, isso realmente gera uma preferência para o chocolate branco. E aí, em seguida, a gente tem também, né, o chocolate ao leite, que já tem, além da manteiga de cacau, tem o cacau, mas no percentual mais baixo, que varia de 25%, 35%. Então, isso também é um chocolate já de melhor qualidade, que tem mais propriedades comparado com o branco, mas que ainda tem um teor elevado de açúcar e gorduras, né? E a gente tem também os meio amargos, que podem variar ali até uns 53% de cacau, 60%, que são os chocolates que têm um pouco de açúcar, não tem um sabor tão amargo, mas que já tem muitas propriedades e já tem um teor de cacau bem elevado, ou seja, a maior parte daquele chocolate é cacau puro. E, André, não sei se você vai lembrar, mas na nossa infância tem aquele guarda-chuva, né, de chocolate, a bolinha de futebol, que dizem que são chocolate parafina. Como é que funciona essa história? Na verdade, não é parafina que é acrescentada ao chocolate, né, mas é o tipo de gordura que ele possui. Então, um chocolate parafina, digamos assim, é um chocolate que tem um maior teor de gordura adicionado e baixos teores de cacau. Então, nele predomina açúcar e gordura, que é o que dá aquele sabor, ele não dissolve com tanta facilidade na boca, né? Então, ele tem uma textura e um sabor diferentes. E dá para perceber, Adriana, assim? Dá para perceber.
Primeiro porque o chocolate, na legislação brasileira, ela exige que você tenha 25% de sólidos de cacau. Esse sólido ele pode vir da manteiga ou pode vir de outras coisas. Esses chocolates que a gente chama, que você chama de parafinado, né, que a legislação não permite a parafina e sim é a gordura diferente, eles usam outros tipos de, eles substituem a gordura da manteiga de cacau, da manteiga de cacau, por outras gorduras que são gorduras mais baratas. Então ele fica com esse sabor que não é um sabor de chocolate, é chocolate porque na legislação brasileira ele enquadra porque ele tem 25% de teor de cacau, mas ele usa outras gorduras e às vezes para o nosso paladar não é agradável. Então isso faz a diferença para a qualidade do chocolate, né? Então um chocolate feito todo à base do cacau, né, com a manteiga, com o líquor, com o açúcar e o leite, no caso do ao leite, e os mais intensos com menos leite ou não acréscimo de leite, é que faz geralmente a diferença do chocolate, né? Então, quando a gente fala, eu comi um chocolate europeu e tal, é porque lá a legislação primeiro exige 35, né? Então, isso tudo faz a diferença para uma qualidade de chocolate melhor, mais saudável, que é tudo isso que ela falou, né? Então, quando você consome um chocolate mais intenso, mas que ele é um chocolate que com essas características, veio todo derivado da amêndoa, é outro chocolate. Pois né? é. E muita gente se assume chocolatra, né? O chocolate, Bárbara, você que é da área da nutrição, ele causa dependência, o chocolate em si? Não, o chocolate em si ele não causa dependência, mas essa combinação de leite, açúcar e gordura, ela é extremamente prazerosa. Então, não só o chocolate, mas outros produtos que têm essa combinação, eles acabam gerando essa sensação de muito bem-estar e acaba gerando esse vício. Então, as pessoas se tornam meio dependentes dessa combinação e não são dependentes do cacau em si. Tanto que, às vezes, os chocolatras, eles têm uma preferência por chocolate branco ou chocolate ao leite, que é o que acontece com a maioria das pessoas. E aí, quando você vai oferecer para essa pessoa um chocolate mais amargo, ela não se sente tão feliz ao comer aquele alimento. E até o nosso paladar, ele é adaptável, né? Se uma pessoa, ela gosta muito de chocolate, mas quer ter um pouco mais de saúde, qualidade de vida, ela pode, aos poucos, elevando a concentração de cacau no chocolate que ela ingere. E assim, ir adaptando o seu paladar para as versões mais amargas que tenham um teor maior de sólidos de cacau. E ele realmente alivia as tensões da TPM, né? Que o pessoal fala que precisa de um chocolate na TPM, tensão pré-menstrual. Realmente funciona? Isso funciona por 2 fatores. Um, porque ele atua liberando alguns hormônios que trazem essa sensação de relaxamento, bem-estar, e também por alguns minerais que ele possui. São ferro, magnésio, que são minerais que fazem diferença durante o período pré-menstrual para a mulher. Pois é, voltando um pouco para aquela questão da saúde, né? Os chocolates diet, light, eles realmente são mais saudáveis ou a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com eles? A gente tem que ter um pouco de cautela, porque o chocolate diet, ele é um chocolate feito para pessoas que têm diabetes. Então, é um chocolate que a restrição vem em relação ao açúcar. Então, normalmente o açúcar é substituído por um adoçante. Mas ele também é um chocolate extremamente gostoso. Por quê? Em substituição à redução de açúcar, é acrescentado mais gordura, né? Então, para deixar aquele chocolate diet para essa pessoa que tem um problema de saúde, com o mesmo prazer, com sabor agradável. Então, se o indivíduo não possui nenhuma doença, ele deve se atentar e não necessariamente o chocolate diet ele vai ser mais adequado. É importante olhar toda a tabela nutricional, porque às vezes vale mais a pena consumir um chocolate meio amargo ou amargo do que um chocolate sem açúcar. Principalmente se a finalidade for o emagrecimento. Porque você estaria ali trocando 6 por meia dúzia, sabe? E, Adriana, a gente sabe que tem muita questão de moda, né? Até no chocolate. E para essa Páscoa 2018, tem alguma tendência, algum ovo que está saindo mais, algum sabor, estilo? A gente atende assim, um público
a gente não atende um público muito fitness, assim, a gente atende um público mais geral, assim. Então, os ovos recheados, claro que saem muito. Mas tem, às vezes, uma demanda para chocolate sem leite, mas ainda é pouco, né? O André me perguntou também sobre os ovos veganos e tal. Lá a gente não tem essa demanda tão grande, mas existe sim, hoje em dia, não sei se eu posso chamar de moda, mas um acontecimento assim da procura de chocolates sem lactose, né? E às vezes um chocolate mais intenso, desses com porcentagem de cacau maior, eles não têm leite, ou se tem leite, é um leite mesmo só de contaminação cruzada da máquina que foi processado o chocolate. Então, tem essa tendência, né, que não sei se poderia chamar moda, mas o que a gente vende nosso lá na Projeto Doce são os tradicionais mesmo, com recheio, né, bem gostosos, bem cremosos, e esses são os que têm maior saída, assim. Pois é, você falou da questão do chocolate sem leite para pessoas que têm intolerância à lactose, né? E essas pessoas não precisam deixar de comer chocolate. Como é que elas podem resolver essa situação? Então, existe no mercado, de forma geral, né, alguns produtos que são sem lactose, mas também se ela pegar um chocolate com um sabor mais intenso, né, igual a Adriana explicou, se ela pegar um chocolate que tenha mais cacau, normalmente esse chocolate nem vai ter leite adicionado. Então, não necessariamente ela precisa procurar por um chocolate sem leite, mas ela vai procurar por um chocolate que tenha um percentual maior de cacau, porque normalmente não vai ter, digamos, espaço para adição de leite nesse produto. Apenas um pouco de gordura e um pouco de açúcar. Então, não há muito problema nisso, né? E é muito fácil você achar tanto dentro do mercado artesanal quanto dentro do mercado convencional, essas opções. Bárbara, tem alguma comprovação de que o chocolate ajuda na concentração? Porque muita gente indica, né? Se você vai fazer prova, concurso, leva um chocolate. Não necessariamente na concentração, mas ele ajuda nessa... a despertar, digamos assim, né? Um efeito próximo ao do café. Então, às vezes, quando a gente sente um pouco de sonolência, a gente pode utilizar chocolates que têm um teor maior de cacau, ou até o cacau em pó, como uma forma de melhorar o ânimo, começar o dia. E sim, ele também pode ser até utilizado, principalmente o cacau e esses chocolates mais amargos, até como um estímulo para a prática de exercícios físicos. Então, utilizar, às vezes, até numa refeição, digamos, pré-treino. Mas aí, como que a pessoa faria isso, né? Porque o cacau é uma fruta que eu acredito que ela não seja feita só para produzir chocolate, né? Como que a pessoa pode aproveitar o cacau de outras formas, assim? Então, a forma mais fácil da gente encontrar cacau, especialmente, né, na nossa região, é o cacau em pó, né? Então, o cacau em pó a gente consegue comprar ele em supermercados e aí a gente pode utilizar ele em preparações da nossa rotina. Até alguns brigadeiros, né, que são utilizados em recheios, eles podem conter cacau em pó em substituição ao achocolatado. Na nossa rotina alimentar, o cacau ele combina bem com algumas frutas, como morango, banana, que vai dar essa função, principalmente a banana, de adoçar. Ele combina com mel, com o próprio leite. O cacau ele é um pouco mais difícil de dissolver no leite, mas também é possível a gente encontrar alguns tipos de cacau que são mais solúveis e que podem ser incorporados na nossa rotina, na nossa prática diária, num café da manhã, num lanche. E Adriana, com 20 anos de trabalho, diz pra gente qual que é o segredo do bom chocolate? É o carinho e cuidado, né? E a procura pela matéria-prima, melhor matéria-prima. Assim, eu acho que atenção às embalagens, atenção ao fazer, eu acho que isso é o que traz de volta sempre os nossos clientes e que faz eles procurarem a Projeto Doce, né, como qualidade mesmo, assim. Isso a gente prima, em qualquer aspecto tem que ter essa qualidade do chocolate. A pessoa tem que comer o chocolate e sentir esse prazer ao comer e saber que está comendo um chocolate de qualidade, com sabor, com todas as características que um chocolate tem. Isso é importante, né? Todo o processo ele é importante, mas ao receber o chocolate, ele tem que saber que teve aquele carinho, aquele cuidado, né, aquela atenção, e a gente faz com prazer, né? Então, tudo que a gente faz com prazer, eu acho que leva essa mensagem também junto.
E eu sou suspeita para falar, não vivo sem chocolate, não sei você. Eu vivo sem doce. Mas é doce, mas chocolate é meu ponto fraco. Meninas, muito obrigada pela participação, uma ótima Páscoa para vocês. Volte sempre. Muito obrigada pelo convite. E até a próxima. Obrigada. O programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. E sexta-feira é dia de Espaço Cult. A Anne Guimarães te atualiza sobre o que há de mais interessante na cena cultural de BH. É amanhã, às 5 da tarde, aqui na PUC TV e TV Horizonte. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau, tchau.